Olá pessoal, boa tarde. Bom, eu precisei me ausentar na segunda-feira, mas o professor Tiago pôde me cobrir, mas estou de volta já. E vamos começar. A gente está aqui nessa sessão de limites e continuidade. Essa é a penúltima aula sobre esse assunto, aula de número 8. E hoje a gente vai falar de limites infinitos, limites no infinito. Mas o professor Tiago me disse também que faltou ver umas aplicações do teorema do valor intermediário. Então eu vou começar fazendo essas aplicações aqui, tá bem? Bom, primeiro o enunciado do teorema do valor intermediário. Ele está aqui, né? Ele te diz o seguinte, ele te diz que se você tem uma função contínua em um intervalo fechado, que assume valores diferentes nas extremidades desse intervalo, né? F de A diferente de F de B. Então, se essas duas coisas acontecem, na verdade a função ela assume todos os valores entre f de A e f de B. É isso que o enunciado do teorema diz. E esse teorema ele é o que te mostra o que significa continuidade, na verdade, né? A gente tem aquela definição, mas sem dúvida, essa daqui é a consequência mais importante da condição de continuidade de uma função. E no desenvolvimento da teoria, que a gente não fala muito aqui sobre a teoria que está por trás do cálculo 1, né? A gente está vendo mais as aplicações, mas assim, do ponto de vista da teoria, é provar esse teorema aqui, que motiva uma série de coisas nessas propriedades básicas de números reais, de funções reais, etc. Então, apesar, a gente não vai discutir aqui a demonstração não, mas eu queria chamar a atenção para isso, que esse teorema, ele é um ponto meio central aqui nessa conversa nossa. Mas vamos ver as aplicações e eu vou mostrar aqui dois exemplos de como que você pode garantir que certas equações têm soluções usando o teorema do valor intermediário. E lembrando que garantir que existe solução para uma equação é uma coisa muito diferente de calcular as soluções elas mesmas. Então o teorema do valor intermediário ele te garante que existem soluções sem te dar muitas informações sobre quais são essas soluções. Então, vamos logo ver um exemplo aqui de aplicações. Aplicações do teorema do valor intermediário. Uma primeira é a seguinte, eu vou considerar uma equação de grau 5. Então, digamos que o problema seja você provar que a equação x à quinta menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0 tem solução real. Tem solução em R. Tá aí um problema, né? Então, isso aqui é uma equação de grau 5. As equações de grau 5, ao contrário das equações de graus 2, 3 e 4, elas não possuem uma fórmula geral que te dá as soluções dela como uma expressão algébrica dos coeficientes dela. Quer dizer, a grosso modo, não existe uma fórmula de Bhaskara para as equações de grau 5. E não é que ninguém descobriu ainda, na verdade foi provado que não existe essa fórmula. Então, essa é uma equação que, enfim, que para você garantir que tem alguma solução, a gente emprega essas técnicas analíticas, as técnicas do cálculo, tá bem? E é coisa simples, você define o lado esquerdo da equação como uma função real, que é essa função polinomial de grau 5, a função f de x, x à quinta, menos x quadrado, 2x mais 3. E aí você observa que a gente já sabe que essa função ela é contínua em toda a reta real, né? Ela é contínua, em particular em qualquer intervalo fechado ela é contínua. F é contínua em R. E aí para você provar então que existe algum x que quando você coloca nessa fórmula dá 0, basta você provar que existem dois x diferentes, um no qual a função é negativa e o outro no qual a função é positiva. Então, nesse caso, a gente faz isso simplesmente, você tem que colocar valores na função para tentar fazer dar negativo e depois positivo. E com isso você vai garantir que
em algum ponto no meio do caminho, ela vai ter que se anular, por causa do teorema do valor intermediário. E nesse caso é simples, eu coloquei aqui os valores menos 1, de modo que a conta dá menos 1 elevado à quinta, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 3, e isso aqui dá menos 1, menos 2, mais 3, então está dando, ó, menos 2, menos 4, mais 3, menos 1. Menos 1. E o fundamental aqui é que isso aqui dá um número negativo. Então eu encontrei um valor x que faz a função ser menor do que zero. E aí eu vou encontrar um valor x que faz a função ser maior do que zero, para garantir que existe esse ponto onde ela vale exatamente zero. Então, no caso, se você colocar x igual a 1 na fórmula, já dá certo já. Tá bom? Então, nesse caso, isso aqui fica 1 à quinta, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 3. E esse número aqui está dando, então, é 1 menos 1 dá 0, mais 2 mais 3 dá 5, que é um número maior do que zero. Então, eu estou na situação de aplicar o teorema do valor intermediário, né? Essas 3 observações me dão, então, junto com o teorema do valor intermediário, que vai existir, eu vou chamar aqui de x estrela, um ponto no intervalo fechado, menos 1, 1, tal que f de x estrela é igual a 0. E é isso. Pronto. Então, é aquela coisa, ó, função contínua no intervalo fechado. Você olha para o valor da função nas extremidades do intervalo fechado. Os valores são menos 1 e 5. O teorema do valor intermediário te garante que ela vai, na verdade, assumir todos os valores entre menos 1 e 5, quando o x varia entre menos 1 e 1. E, em particular, vai ter algum ponto que faz a função se anular. Então, esse é um exemplo básico aí de aplicação do teorema do valor intermediário. O que vocês acham disso? Tudo bem? É um tipo de exercício um pouco diferente, né, que não é fazer uma continha, na verdade é você organizar as informações que te garantem aplicar um teorema mais conceitual, né? Tá legal? A gente pode até olhar o gráfico dessa função para ver se eu não estou falando bobagem. De repente eu me confundi, errei alguma conta, não é? Vamos dar uma olhada no gráfico. Vou colocar aqui, y igual. Então, deixa eu começar a escrever aqui, mais 2x mais 3, vou colocar os expoentes aqui, né? Então é x à quinta, menos x ao quadrado, mais 2x mais 3. E olha só, no menos 1, realmente está valendo menos 1, né? Que foi o que deu minha conta lá, não foi não? Sim. Então, no menos 1 está valendo menos 1. De volta ao gráfico aqui. E aí, no 1, ela está valendo aqui 5, ó, tá vendo? Então, realmente, minha conta ali está batendo com a informação do computador, né? E o que a gente vê é que entre o menos 1 e o 1, existe, de fato, o x estrela, que está aqui, ó. Um ponto em algum lugar aqui, que é onde a função se anula. Que x estrela que é esse? Eu não sei. E como eu falei para vocês, em geral, não existe a fórmula de Bhaskara aí para te falar exatamente qual que ele é. Mas a gente garante que ele existe. E é assim que funciona o teorema do valor intermediário. Se você precisar descobrir exatamente quem é o x estrela, então você vai ter que aplicar alguma outra técnica que não está em discussão aqui, tá bom? Existem maneiras, né? Não é um problema impossível, não. Existem técnicas de aproximação. E para algumas equações de grau 5, inclusive, existe fórmula também. O que não existe é uma fórmula geral, tá bom? Mas, enfim, não era essa a pergunta, né? A pergunta era para provar que existia a solução. Então, o teorema do valor intermediário, ele é útil nessas situações em que você não tem exatamente uma maneira como calcular aquilo que você quer. Pelo menos não na nossa discussão do cálculo 1 aqui. Um segundo exemplo, parecido com esse,
para uma equação envolvendo uma função transcendente agora. Eu vou pegar e vou provar que existe solução em R da equação cosseno de x igual a x. Então a pergunta é, será que tem algum número real que é igual ao seu cosseno? Bom, graficamente você entende que sim, né? Por quê? Porque o gráfico da função cosseno, vamos fazer primeiro o gráfico y igual a x. Aqui está y igual a x. E o gráfico da função cosseno, ele é mais ou menos assim, né? Tá certo? Onde aqui está o π sobre 2, aqui está o 1, aqui é o 1. Então esse de baixo aqui é o cosseno de x. Vou colocar o parênteses aqui. Então graficamente você vê que tem... Opa, que aliás não é o 1, né? Perdão, aqui eu me atrapalhei. Existe aqui esse x estrela, que é onde o gráfico y igual a x encontra o gráfico y igual a cosseno de x, e portanto x é igual a cosseno de x, né, para esse x estrela aqui. Então o teorema do valor intermediário, ele é exatamente para garantir que esse encontro existe mesmo, que isso não é uma espécie de ilusão de ótica, nem nada assim, tá certo? E aí como é que faz? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar a minha equação. Eu vou subtrair x dos dois lados, vou ficar com a equação cosseno de x menos x igual a 0. E aí eu chamo esse lado esquerdo aqui de f de x. Então, f de x é a diferença entre uma função trigonométrica, que é a função cosseno, que é contínua em toda a reta, e a função f de x igual a x, que também é contínua em toda a reta, e portanto essa função aqui ela é contínua em toda a reta. Então aqui eu já destaco isso daqui, né, que f é contínua do conjunto dos números reais. E aí a figura já sugere o que eu vou fazer, né? Então eu vou avaliar essa função no x igual a 0. Você calcula. Por quê? Bom, eu conheço o cosseno de 0, não é verdade? Então é um x interessante para colocar nessa fórmula. Você calcula que f de 0 é cosseno de 0 menos 0, que é 1. O cosseno de 0 é 1. E outro valor que eu conheço da função cosseno é para o argumento igual a π sobre 2. Então eu posso observar o seguinte, que f de π sobre 2 é igual ao cosseno de π sobre 2 menos π sobre 2. Né? E esse daqui é 0. Então aqui está dando menos π sobre 2. Ou seja, o teorema do valor intermediário vai garantir que existe um certo x estrela no intervalo fechado que vai do 0 até o π sobre 2, no qual a função f se anula. Então, tal que f de x estrela é 0. E, portanto, que resolve a minha equação. Não é? Então, isso aqui é equivalente ao cosseno de x estrela ser igual a x estrela. Então, isso resolve o problema. E aí, você vê que não tem muita pista de como que você calcula, né? Se você tentar aplicar um arco cosseno dos dois lados, isso não vai levar a lugar nenhum. Quer dizer, para descobrir o x estrela, você precisa empregar métodos de aproximação que não fazem parte do cálculo 1, tá certo? Então a gente aqui só garante que ele existe mesmo. Tá legal? Então o teorema do valor intermediário, ele garante que essas curvas, quer dizer, que não existem buracos nessas curvas, tá certo? Talvez um exemplo meio banal, mas de motivação histórica, é o seguinte, é o exemplo da função x ao quadrado menos 2, tá certo? Que a gente sabe que tem o gráfico assim, né? Uma parábola com a boca para cima, intersectando o eixo x no raiz de 2 e no menos raiz de 2, né?
Tá certo? Esse aqui é o y igual a x² menos 2. Então, o teorema do valor intermediário, ele vai te garantir que, por exemplo, uma vez que a função é negativa aqui e positiva aqui, ela vai ter que se anular em algum lugar no meio do caminho, né, nesse raiz de 2. Agora, enfim, o número raiz de 2, ele não é racional, tá certo? Ele não é uma razão de números inteiros, isso é uma coisa descoberta há mais de 2000 anos atrás. Enfim, e esse número aqui, ele não pertence aos racionais. E, portanto, esse encontro que a gente desenha aqui, que a gente entende que está aqui mesmo, ele é um número que não é dos mais intuitivos, digamos assim, tá certo? Então, o valor desse teorema tá nisso, ele garante que isso aqui, quer dizer, que se você olhar de muito, muito, muito perto na reta, não vai ter um buraco nela, tá certo? Quer dizer, não é que essa curva vai vir de baixo para cima sem cruzar com o eixo x, não, esse cruzamento existe, sim, ele pode ser ou não um número racional, mas ele está lá, quer dizer, a reta não tem furos. Essa é a intuição que vem junto com o teorema do valor intermediário, tá bem? E aí, eu vou fazer mais uma aplicação que é interessante, porque é uma aplicação em que nem as fórmulas a gente tem. Na lista de exercícios de vocês tem uma coisa parecida, que é esse daqui. Olha só, então tem uma historinha aí, né? Que é um monge tibetano, ele sai do monastério 7 da manhã e caminha para o topo de uma montanha. Ele chega lá às 7 da noite. Tá. E aí, dia seguinte, ele sai às 7 da manhã, faz o mesmo caminho e chega de volta às 7 da noite. E aí você tem que provar, então, que existe um ponto do caminho que o monge vai cruzar exatamente na mesma hora do dia em ambas as caminhadas. Né? Então, não tem fórmula nenhuma aí, tá certo? Então, vamos tratar desse problema, quer dizer, quando você pega um problema com contexto desse, a primeira coisa que você faz é que você tem que eliminar tudo que é supérfluo dele, tá certo? Então, quer dizer, não interessa o monge, não interessa a montanha, não interessa nada disso, não é verdade? Vamos fazer uma reformulação matemática do problema, né? E eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar, então, que você tem uma variável de tempo aqui, mas eu vou pensar que esse tempo, quer dizer, você poderia não fazer assim, mas eu quero fazer um pouquinho diferente. É o tempo relativo, tá certo? Vamos pensar que o tempo aqui está variando de 0 a 1, entendendo que o 0 é 7 horas da manhã e que o 1 é às 7 horas da noite, tá certo? Então, é o tempo relativo aqui, no sentido de que a variável, ela não está te falando o tempo em si, a hora, né? Mas está te falando o quanto de tempo passou entre 7 e 19 horas, tá certo? Então, o 0 é 7, né? Se você quiser, você aplica uma transformação afim aqui e converte de 0 a 1 para 7 a 19. Tudo bem, uma opção sua. Enfim. E eu vou considerar aqui, no eixo y, por assim dizer, eu vou desenhar aqui como se fosse um quadrado, também de 0 a 1, o quanto esse monge percorreu, também relativamente, tá certo? Sendo que o 0 é o ponto de baixo da montanha e o 1 é o ponto de cima da montanha. Como que a gente pode escrever isso? É a porção percorrida, digamos assim, né? Porção percorrida. Então, essa aqui é a minha variável y e aqui é a minha variável t, tá certo? Tzinho, tempo. E aí, o que você tem que fazer aqui é o seguinte, é entender a ida do monge como uma função de t, tá certo? Então, a gente tem aqui y, não, vou chamar assim, vou chamar de f de t. F de t. A ida, tá certo? O percurso de ida, vamos chamar assim, percurso de ida. Percurso de ida. No sentido de que a f vai te dar, entre aspas, a posição, tá certo, do monge. E aí, você vem aqui com uma segunda função, g de t, que é o da volta, tá certo? Que é a da volta. Né? Então, na lista de exercícios, você tem que escrever melhor o que eu estou escrevendo aqui, tá certo? Eu estou dando suas ideias e aí o trabalho de formalizar bonitinho fica para vocês, tá bom? Mas eu vou até usar esse quadro aqui para terminar. Então, o que a gente sabe aqui? A gente sabe que, olha, o f de 0 é 0, porque o monge saiu do ponto, né, inicial dele. Eu sei que f de 1 é 1, porque ele chegou lá, né, tá certo?
E do mesmo jeito, o g de 0 é 1 e o g de 1 é 0. Certo? Então, a única coisa que eu sei sobre essas funções é que, deixa eu até fazer com duas cores aqui, esses dois pontos brancos aqui estão no gráfico de f, e esses dois pontos amarelos aqui estão no gráfico de g, tá bom? E aí é que vem a condição fundamental aqui, que é você assume que essas funções f e g são contínuas. O problema não fala nada sobre isso, mas isso você tem que assumir para conseguir concluir alguma coisa. Tá certo? Então, assumimos que f e g são funções contínuas, tá bem? Ou seja, o seu monge, ele pode até ser muito indeciso, ele pode ficar indo e vindo pelo caminho, ele pode parar um pouco e depois andar mais, mas ele não se teletransporta. É isso que significa você dizer que as funções são contínuas. Quer dizer, o monge ele vem andando aqui, de repente ele anda um tanto, aí ele volta aqui um tanto, aí ele anda mais um pouquinho, aí ele para um pouco, aí ele vem, vai, mas ele nunca se teletransporta. Tá certo? Isso ele não consegue fazer. Esse que é a hipótese de continuidade, tá certo? Apesar de ser um monge tibetano, ele tem que dar todos os passos para chegar até o fim. Se meu desenho está violando o teste da reta vertical aqui, por exemplo, você faz de conta que não, tá bom? Vamos fazer um reparo aqui. Enfim, então aqui está o meu gráfico y igual a f de t. Tá certo? Y igual a f de t. E do mesmo jeito, tem a volta, né? E aí, se você quisesse mostrar que o exercício está errado, o que você teria que fazer? Você teria que ligar esses dois pontos aqui, sem cruzar com essa curva branca aqui. E é impossível fazer isso, e é por isso que o exercício está correto, tá certo? Então, na volta, mesma coisa, o monge vem andando, tá certo? O fato é que, para chegar até aqui, não tem jeito, você vai ter que cruzar com a linha branca. E esse cruzamento, né? É exatamente digamos assim, o instante t estrela, né, que é esse instante em que, tanto na ida quanto na volta, neste instante ele estava no mesmo lugar. É isso. Então tem uma redaçãozinha aqui, né, para fazer no exercício da lista, mas a ideia é essa. Bom, a pergunta da lista é um pouco diferente também, mas é o mesmo tipo de raciocínio, tá certo? Então, assumimos que f e g são contínuas. Então, para formalizar isso aqui, o que você faz é como no caso da função cosseno aqui. Você subtrai as duas e mostra que é tipo negativo num ponto e positivo no outro, e portanto é zero em algum lugar, tá certo? Então você considera aqui, digamos, a função h de t igual a f de t menos g de t. Aí você tem que h de 0 é 0 menos 1, que é igual a menos 1, que é negativo, e h de 1, que é igual a f de 1, que é 1, menos g de 1, que é 0, que é 1, que é positivo. E, portanto, o teorema do valor intermediário te dá que existe o t estrela entre 0 e 1, tal que h de t estrela é 0, e isso significa exatamente que f de t estrela é igual a g de t estrela. Pronto. Então, parte da formalização está aqui já, né? Então é isso aí. O teorema do valor intermediário, ele garante esse tipo de coisa. A gente vai voltar a ele algumas vezes na disciplina, mas é interessante, né? Alguma pergunta sobre esse tipo de argumento? Oi. Sim, por favor. Né? Professor, qual é o padrão de valores que eu tenho que assumir para garantir esse teorema? Porque ali você garantiu 1 e menos 1, mas e se fosse outro problema? É sempre 1 e menos 1? Ou Não. Boa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu só ver. Aqui eu usei menos 1 e 1. Ah, não. Aqui eu usei 0 e π sobre 2, por exemplo. Nesse exemplo aqui, não foi com menos 1. Ali acabou sendo 0 e 1. Não, no teorema é B e A, né? Você pode pegar quaisquer dois. Inclusive nessa de grau 5 aqui,
acabou que o menos 1 deu negativo e o 1 deu positivo, mas sei lá, podia ter dado os dois positivos. Se desse os dois positivos, você não conclui nada. Então você tem que encontrar esses valores que te permitem aplicar o teorema do valor intermediário para concluir aquilo que você quer, né? Que nesse caso aqui era garantir um zero, né? Mas isso vai depender muito das funções envolvidas. Tem funções que vão ter que ser uns valores, tem funções que vão ter que ser outros, tá bom? Ou então, no caso do monge, se em vez de fazer de 0 a 1, de pegasse esse tempo relativo, eu pegasse uma função que varia de 7 a 19, por exemplo, poderia ser também. Aí você ia avaliar uma função no 7, uma função no 19 e ver que acontece a mesma coisa, tá bom? Então não se atenham muito aos valores específicos aqui não, mas é mais a construção da coisa, né? Que tem que ter continuidade, tem que ter um valor menor do que o valor que você quer e tem que ter um valor maior do que o valor que você quer. Se tiver isso aí, você tem o valor que você quer. Esse que é o funcionamento do teorema aí. É uma coisa um pouco diferente das continhas, né? Um tipo de exercício interessante. Mais alguma pergunta? Beleza. Então a gente pode agora começar a falar dos limites no infinito, que é um tipo de limite que ainda não foi dito aqui, né? Então a gente começa com a definição, certo? Vamos lá. Então a definição aqui é a seguinte: a gente considera agora funções reais que estão definidas para algum intervalo ilimitado superiormente, tá certo? Então a gente tem uma função real f, né? Uma função real, e eu assumo que o domínio de f ele contém algum intervalo da forma azinho mais infinito para algum azinho real. Quer dizer, a função ela tem que estar bem definida a partir de algum azinho, tá certo? Ela tem que estar bem definida para x grande, digamos assim. Beleza? E aí a definição que eu vou escrever aqui é em termos de épsilons e deltas, tá bem? Então, a gente vai dizer que o limite de que quando x tende a mais infinito de f de x é igual a um certo número real L, tá bem? Então aqui L é um número real. C e somente C, aconteceu o seguinte: a função assumir somente valores próximos de L quando a variável x assume valores suficientemente grandes. Então o jogo de épsilons e deltas aqui fica assim, né? C e somente C. Então para todo épsilon maior que zero, existir vou chamar aqui de n maior que zero, tal que se o x for maior do que n, então a diferença em valor absoluto de f de x menos L é menor do que epsilon. Essa é a definição formal. E aí é como na nossa definição de limite mesmo, né? Veja que eu estou definindo o que significa essa expressão inteira, tá certo? Eu não estou falando o que é o símbolo do infinito, ou o que é o lado esquerdo ou direito. Não, eu defino a expressão inteira. Você diz que o limite existe e é igual a L, onde L é um número real, quando vale essa condição aqui, tá bom? E do mesmo jeito, você define os limites para menos infinito também. Então, a definição aqui, se o domínio da função agora contém um intervalo ilimitado da forma menos infinito bzinho, onde aqui o bzinho é algum número real, a gente vai dizer que o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é um certo número real L, C e somente C, a estrutura é a mesma, é para todo epsilon maior que zero, existir um n maior que zero, tal que se o x é menor que menos n, então f de x menos L é menor que epsilon. Então essas são as definições. E aí, se acontecer uma dessas coisas aqui,
a gente vai dizer que a reta horizontal, y igual a L, é uma assíntota do gráfico da função. Deixa eu já definir isso daqui. Em ambos os casos, dizemos que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal do gráfico de f. Pensando no significado gráfico da definição de limite, aquelas caixinhas viram aqui nessa definição caixinhas ilimitadas, tá certo? Quer dizer, aqui, vamos colocar a reta y igual a L. Não precisa nem desenhar o eixo aqui, na verdade. Y igual a L. Então é aquela coisa, né? Você tem, para cada epsilon maior que zero, você tem a faixa horizontal L mais epsilon, L menos epsilon, né? Aqui igual a y, igual a y. E o que a definição, pensando aqui na definição de limite de quando o x vai para mais infinito, né? O que você tem é que vai existir um n, né? N, tal que daqui para frente o gráfico da função está inteiramente contido nessa faixa horizontal. Esse é o significado gráfico da definição do limite indo para mais infinito. Então o gráfico da função, bom, a definição não fala nada sobre ele além disso, né? Ele pode, por exemplo, ser um negócio assim, né? Mas o que importa é que ele fica cada vez mais próximo da sua reta y igual a L. Pode ser uma coisa com um comportamento um pouco mais regularzinho, né? Até a aula que vem a gente já vai ver fórmulas que fazem exatamente isso daqui, tá certo? Não é difícil não. Mas pode ser uma coisa assim também, né? Vamos pensar agora para o menos infinito. Aqui está a reta y igual a L. Mesma coisa, né? A tampa de cima e a tampa de baixo da caixinha. Mais epsilon, y igual a L menos epsilon. E aí, nesse caso aqui da definição do x indo para menos infinito, o que você garante é que aqui em algum lugar vai ter o x igual a menos n, e que o gráfico da função, ele vem alguma coisa assim, né? Tá bem? E daqui para cá a gente não sabe, né? Daqui para cá não se sabe, daqui para cá também não sabe. E aí é por essa razão que a gente chama essas retas de assíntotas. A palavra assíntota eu acho que não costuma aparecer muito fora da matemática, né? Mas ela significa isso, que quando a variável cresce indefinidamente, a sua função se comporta como se fosse uma reta horizontal dessas daqui, né? Daqui meia hora a gente vai falar das assíntotas verticais também, tá certo? Por enquanto são essas. E eu já vou... Aí, bom, o que a gente vai fazer com isso, né? É a mesma coisa que com as outras definições de limite. Você prova usando a definição que certos limites, especialmente fáceis, existem, tá certo? E são certos números. E aí você usa propriedades de limites. Limite da soma é igual à soma dos limites, limite do produto, etc. Que eu vou enunciar aqui. Para conseguir calcular os limites mais complicados, tá bom? A estrutura é a mesma que a gente viu na semana passada. Então, um exemplo importante, né? Um exemplo importante é o da função f de x igual a 1 dividido por x elevado a p sobre q, onde p sobre q é um número racional positivo, né? P sobre Q maior que zero. Quer dizer, são as funções do tipo 1 sobre x, 1 sobre x quadrado, 1 sobre x cubo, etc. Mas pode ser também 1 sobre raiz de x, né? Com o expoente meio, aqui no caso, né? PQ, tá bom? Ou sei lá, pode ser 1 sobre a raiz oitava de x ao cubo, e etc, tá bom? Estou pegando qualquer racional positivo aqui. E aí, vamos verificar o seguinte, vou provar, prova de que quando o x vai para mais infinito,
essas funções aí vão para zero. Então a intuição aqui é clara, né? Se você pega x cada vez maior e coloca em qualquer uma dessas fórmulas aqui, ou nessa fórmula geral, você vai ter números cada vez menores. O caso mais simples é 1 sobre x, né? Então você pega um número bem grande, 10 elevado a 36. 1 sobre ele é 10 elevado a menos 36, que é um número muito próximo de zero. Então a intuição é essa, e a gente pode formular uma demonstração em termos da definição que garante isso mesmo, né? Então é assim, dado epsilon maior que zero, você toma o seu n grande. Opa, é prova de que o quê? Deixa eu escrever antes o que é. É a prova de que o limite de f de x, quando x vai para mais infinito, é zero. Tá bom? Ou seja, o eixo x, a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal. Tá bom? Então agora sim, a demonstração é que dado epsilon maior que zero, você pode tomar o n igual a 1 sobre epsilon elevado a q dividido por p. Como que eu sei disso aqui? Bom, eu já preparei essa demonstração para mostrar para vocês, e eu sei que esse n funciona, tá bom? Nesse caso a conta é simples, vamos lá. Então, daí a gente tem que se o x é maior do que n, isso aqui se traduz a quê? X é maior do que 1 sobre epsilon elevado a q sobre p. Né? Bom, a gente está falando de números positivos aqui, né? Esse n ele é maior que zero, tá certo? Então eu posso multiplicar em cruz sem alterar a desigualdade. Ok? Então eu tenho que 1 sobre x é menor do que epsilon elevado a q sobre p. E aí agora eu pego os dois lados dessa desigualdade e uso que as funções x elevado a q sobre p são crescentes, tá certo? E aí eu concluo que 1 sobre x elevado a p sobre q é menor que epsilon. Daqui para cá, eu peguei os dois lados e elevei a p sobre q, e usei que q sobre p vezes p sobre q é igual a 1. Então eu usei também a propriedade multiplicativa dos expoentes. Ok? Agora, essa última aqui que eu cheguei, ela é exatamente a mesma coisa que do lado esquerdo, 1 sobre x elevado a p sobre q, menos 0 em valor absoluto, e do lado esquerdo é o epsilon mesmo. Tá vendo? Então essa é a prova. Dado epsilon maior que zero, existe n, tal que se x é maior que n, então f de x menos L é menor que epsilon. Tá aí. É uma conta tranquila. E a partir do conhecimento desse limite aí, a gente vai fazer o trabalho que acho que talvez interessa mais a vocês, que é calcular limites de outras funções, tá certo? Então é como eu falei, a gente repete a lógica das vezes anteriores, só que aí para isso a gente precisa ter teoremas, né? Então, o teorema 1 das notas de aula, ele diz o seguinte, que se você tiver duas funções cujos limites para quando x vai para mais infinito existem, então a hipótese é essa, os limites existem, tá certo? Está chamando um de L1, o outro de L2. Então, o limite da soma é a soma dos limites. As constantes, aqui não está escrito isso, né? K é uma constante, tá bom? Nesse item 2 aqui. As constantes saem para fora dos limites. E o limite do produto é o produto dos limites também. Então é a mesma conversa aqui para os limites quando x vai para um número e não para o mais infinito. A continuação é o quê? A do quociente, né? Desde que o denominador não vá para zero, você pode abrir o limite do quociente como quociente dos limites. E aqui tem o da raiz enésima, né? Na verdade poderia ser aqui qualquer função contínua, desde que isso aqui esteja bem definido para x grande, né? É importante isso. Aqui é um caso particular das raízes enésimas. E muito bem, e essas propriedades aí,
elas valem também se você trocar, em vez de x ir para mais infinito, o x pode ir para menos infinito também. As propriedades vão ser as mesmas, tá bom? Então o que eu quero fazer aqui é mostrar como que, conhecendo esses limites básicos que eu calculei direto pela definição, e usando o teorema ali, os teoremas, né, a gente conclui limites de funções mais complicadas. Então, vamos começar com uma função racional aqui. E aí prestem atenção nesse truque porque ele é bastante valioso, tá certo? Como que você analisa o comportamento de uma função racional no mais e no menos infinito, tá bom? É uma técnica geral, e quer dizer que eu poderia escrever qualquer função racional aqui que eu saberia o que fazer, tá certo? Então preste atenção nesse truque que ele é valioso. Então um exemplo, né? Eu inventei uma função aqui, vamos avaliar o limite de quando x vai para mais infinito da função racional. X à sexta, menos 7x à quarta, mais 3x ao quadrado, mais 1, dividido por 2x à sexta, mais 5x à quinta, né, menos 2x cubo, mais x. Então, independentemente desses números, a técnica é a mesma, tá certo? Então, o que tem que fazer aqui? O primeiro passo é, a gente está avaliando essa função aqui para quando o x é muito grande. Então, em primeiro lugar, x é positivo, tá certo? E se você precisar cancelar algum x, alguma coisa assim, se lembre disso, né? Isso aqui é porque x é para mais infinito. Então, aqui a gente está pegando x maior que zero. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso reescrever essa função racional, tirando as parcelas de potência mais alta. O truque é esse, tá certo? O truque é o seguinte, pega o x à sexta de cima e tira ele dos parênteses aqui. Então isso aqui vai ficar assim, vai ficar 1 menos 7 dividido por x ao quadrado, mais 3 dividido por x à quarta, mais 1 sobre x à sexta. Então é para poder escrever esses quocientes que eu uso que o x não é zero, tá bom? Então, e aqui vai ter a parte de baixo ainda, né? Então é isso, quando eu multiplico aqui dá certo, né? Fica x à sexta, aí fica menos 7 x à sexta sobre x quadrado, que dá o x4, mais 3 x à sexta pelo x4, que dá o x2, e mais 1 x6 sobre x6, então deu certo. Então o negócio é esse, você pega a parcela de potência máxima e isola ela, e embaixo a mesma coisa. Embaixo a gente vai ter aqui x6, 2 mais 5 sobre x, menos 2 sobre x cubo, mais 1 sobre x5, não é? Ok. E tudo bem com essa passagem aqui? Né? Bom, e aí foi, né? Porque eu cancelo os 2x à sexta aqui, tá vendo? E reconheço que cada uma dessas parcelas aqui, da forma 1 sobre x elevado a alguma coisa, vão todas para zero, né? Porque eu provei que elas vão para zero. Então eu vou começar a usar uma notação que é comum na hora de calcular os limites, que é a seguinte, eu vou riscar cada um desses termos e colocar uma flechinha aqui indicando que eles vão a zero, tá certo? Quer dizer, quando o x vai para mais infinito, esse vai para zero, 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 e esse aqui vai para zero. Então, quando a gente fala assim, numa função polinomial, quando o x é muito grande, quem manda na função é a potência mais alta. O resto todo é irrelevante. É isso que a gente quer dizer, tá certo? Porque para x grande, você vê que o que interessa aqui é o x à sexta. O resto tudo vai ficando cada vez menor. E aí sobram aqui os coeficientes de grau mais alto. Tá vendo? Sobrou 1 e sobrou 2 aqui, que eram os coeficientes do x à sexta em cima e embaixo. E, portanto, eu concluo que esse limite é igual a meio. Tá aí. E aí vem aquele raciocínio de trás para frente, para você garantir que está tudo no lugar, né? Então, eu estou usando aqui o quê? Que o limite do denominador existe e é igual à soma de cada um desses limites aqui, da constante, mais esse que vai a zero, que esse que vai a zero, esse que vai a zero, tá certo? O limite do numerador existe
E também pode ser aberto como uma soma de limites, onde cada um desses aqui vai a zero, tá certo? E aí no final das contas vai dar a constante 1. E portanto, eu descubro que o limite do quociente existe e é o quociente dos limites. E aí, esse era o penúltimo item do teorema que estava enunciado lá. Tá vendo? Então, o que a gente descobre é que essa função aí tem a reta observação. A reta y igual a meio é uma assíntota, né? É assíntota horizontal do gráfico. Tá certo? Então, alguma pergunta sobre esse tipo de cálculo? Tranquilo? Tá. O padrão é esse aí. Vamos ver um exemplo agora em que as potências são diferentes em cima e embaixo. E aí vai dar um outro valor aqui. Vamos ver aqui. Então, um segundo exemplo, um outro exemplo, é o seguinte, é um limite agora de x indo para bom, x, vamos fazer um indo para menos infinito, só para mudar um pouquinho. E aí eu vou colocar uma função de grau 4 em cima, tipo assim, uma x quarta mais 3x2 menos x mais 1. E embaixo eu vou colocar uma de grau 6, vai, x sexta menos x a quinta mais 2x2 menos 4. Como eu falei, seja lá os números que eu botar aqui, eu vou saber o que fazer, porque a técnica é geral, não é? Então, você repete esse procedimento aí. Aqui a gente vai usar que x é diferente de zero para poder dividir por x, né? Então aqui eu tenho x indo para menos infinito. Em cima é um x4, né? Então x4, 1 mais 3 sobre x2, menos 1 sobre x3 mais 1 sobre x4. E embaixo eu tenho o x6, né? x6, aqui fica 1 menos 1 sobre x, mais 2 sobre x ao quadrado, menos 4 sobre x6. Então, isso aqui tudo está indo para zero. Esse vai para zero, esse vai para zero. E no final das contas, então, eu estou ficando com o quê? Eu estou ficando com... Ah, sim, e aí o cancelamento aqui é o quê? É um x4 dividido por um x6. Então fica 1 sobre x quadrado. Essa é a diferença de você ter uma potência mais alta no denominador do que no numerador, enquanto que ali eu tinha a mesma potência, né? Então quando eu cancelo aqui esses dois, fica um x quadrado aqui embaixo, né? Então, eu abro esse limite como o limite de x indo para menos infinito, de 1 sobre x ao quadrado, vezes o limite de x indo para menos infinito, do que? É 1 sobre 1 que sobrou, né? 1 sobre 1. Agora, 1 sobre 1 tende a 1, enquanto que 1 sobre x quadrado, quando o x vai para menos infinito, vai a zero, né? Quer dizer, eu fiz a demonstração para o x indo para mais infinito, mas a demonstração para o menos infinito é muito parecida. Eu nem falei nada, né? Mas esse aqui é verdade que esse aqui dá zero. Então esse daqui dá zero. E essa função aqui, então, quer dizer, a gente pode descobrir coisas sobre o gráfico dela usando essa conta aí, né? Então o que essa conta diz é que dá para fazer uma espécie de caricatura do gráfico, né? Tá certo? E o que eu sei é que quando o x está lá para a esquerda, né? O gráfico da função ele vem daqui. Eu não sei se de cima ou de baixo, não sei ainda se ele fica oscilando, como eu desenhei aqui, né? Mas a gente sabe que o gráfico ele fica pertinho desse semi-eixo aqui, né? A gente tem para cada epsilon que eu pegar aqui, eu consigo fazer o gráfico ficar inteiro prensado
aqui, né? Bom, por ser uma função racional, a gente acaba... Existem maneiras de você saber que ela não vai oscilar infinitas vezes, não. Mas isso não é essa conta que está te dizendo isso, não. Essa conta diz só que o gráfico se aproxima da reta y igual a zero. Então é isso. Então é assim que você analisa o comportamento de uma função racional quando a variável é muito grande ou muito pequena. Tá bom? Essa é a técnica. Uma coisa que tem que dominar bem. E vou fazer um exercício um pouco diferente agora. Vamos ver. Quer dizer, então, alguma pergunta sobre isso aqui, sobre essas continhas? Tudo bem? É importante que vocês perguntem, gente. Já, quer dizer, tem bastante coisa misturada agora já, né? Então eu não estou nem destacando o que do teorema que eu estou usando ou não, tá certo? Eu estou só aplicando logo de cara, mas é aquele teorema que garante. Oi? Ah, sim. A pergunta dela, eu vou reproduzir aqui, é com relação a isso daqui, né? É isso? Tá, então, o que está acontecendo aqui é a propriedade de expoentes, né? Eu vou chamar aqui de A, tá certo? E aqui também de A. Então eu tenho um A elevado a N e dividido por um A elevado a M. Então esse 1 sobre A elevado a M, ele pode ser escrito como A elevado a menos M. Então isso aqui fica AN menos M. Ou melhor dizendo, né? Vamos. AN vezes A menos M. Para isso, eu usei que 1 sobre A elevado a M é igual a A elevado a menos M. E aí vem a regra de expoentes. Então isso aqui é A elevado a N menos M. Então esse cancelamento aqui, ele é para A igual a X, né? A igual a X, para N igual a 4 e M igual a 6. Então isso aqui me dá um N menos M igual a 4 menos 6, que é menos 2. Então aqui, esse x à quarta dividido por x à sexta, ele é igual a x elevado a menos 2. E x elevado a menos 2 é igual a 1 sobre x elevado a 2. Então é um joguinho de expoentes aqui, né? Oi. Essa aqui eu acho que é melhor você explicar para a gente, é uma dúvida mais complexa. Olha só, você pegou o 1 sobre x ao quadrado, beleza, ele virou um limite. O 1 aqui. sobre 1 vira um limite também? Aqui, Isso. Sobrou 1 sobre 1. Aí multiplica. E esse termo vira um limite também? Sim, sim. Tá, eu vou explicar. Você pode dizer seu nome, por favor, Gabriel? O nome é Gabriel e eu sou do curso de Engenharia Mecânica. Tá bom. Obrigado, Gabriel. Não, é importante para os registros, gente. Bom, ficou clara a dúvida. Vamos abrir essa passagem aqui. Essa daqui. Vamos olhar com mais atenção para esse detalhe aqui, tá? Aqui. Tá, então o que eu estou fazendo ali é o seguinte, eu estou pegando o limite de x indo para mais infinito da função 1 mais 3 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo
mais 1 sobre x à quarta, aí o x indo para mais infinito. Aí vem o teorema. Não, quer dizer, vem a demonstração que eu fiz no quadro misturada com o teorema que eu coloquei o enunciado ali, né? Então, sabemos, né? O que a gente sabe aqui? Eu vou usar uma notação mais enxuta para ganhar um tempo aqui. Então, o que a gente sabe aqui é que 3 sobre x ao quadrado vai a zero quando x vai para mais infinito. Isso aqui é uma notação alternativa para escrever limite de quando x vai para mais infinito de 3 sobre x ao quadrado é igual a zero. Tá bom? Então, esse aqui eu conheço. Esse aqui também. Eu sei que menos 1 sobre x ao cubo vai a zero quando x vai mais infinito. E eu sei também que 1 sobre x à quarta vai a zero quando x vai mais a infinito. E aí eu sei que a função constante igual a 1 vai para 1 quando, né? Então é um pouco estranho descrever isso assim, até, mas é isso mesmo. A função constante igual a 1 vai a 1 quando x é mais infinito. Então eu sei disso aqui tudo. Aí vem o teorema que fala o seguinte, que se você tem o limite de uma soma em que existe o limite de cada parcela, o limite da soma vai ser a soma dos limites. Então, veja só, existe o limite de cada parcela. Então, o que o teorema garante, né? O teorema entra aqui. Que a partir daqui vai existir esse limite aqui, né? Então, existe o limite da soma e é igual a soma dos limites. Então, o limite do numerador é calculado assim. Eu sei cada parcela e aí tem o teorema que garante que vai existir o da soma das parcelas também, né? Então, é igual a soma dos limites. E dá 1, né? Que é igual a 1 nesse caso. E aí, vem aqui o mesmo raciocínio para o denominador. Então, o denominador é a mesma coisa. Eu conheço os limites de cada uma das parcelas e tenho o teorema. Então, o limite da soma das parcelas vai ser a soma dos limites, que vai dar 1 também, né? E aí vem o teorema de novo e fala, bom, uma vez que o limite do numerador existe, o do denominador existe. O do denominador não é 0, é 1. Então, o limite do quociente vai ser o quociente existe e é o quociente dos limites. Então, o raciocínio ele é esse, né? Isso para o fator que eu isolei dentro dos parênteses aqui, né? E aí o fator de fora eu conheço pela minha demonstração ali, né? Que 1 sobre x quadrado vai a zero. Não sei se era isso que tá, esclareceu o que? Tá. Então, beleza. Tá aí. Bom, então, fazer um comentário lateral aqui, que é o seguinte, esses limites no infinito, eles são importantes, por exemplo, quando você tem algum modelo matemático e você quer saber o que ele vai te dizer para o comportamento do sistema a longo prazo, tá certo? Então isso é importante, por exemplo, em astronomia, em mecânica celeste, tá certo? Você tem equações que te dão o movimento dos astros e você quer saber se daqui milhões de anos eles vão se chocar ou eles vão se afastar e coisas assim, tá certo? Então é desse jeito que limites no infinito aparecem em aplicações. Ou então, por exemplo, quando você tem um algoritmo, tá certo? Digamos que você esteja analisando um algoritmo que você dá uma entrada de dados e o custo computacional dele, quer dizer, o tempo que ele leva para processar esses dados e transformar eles naquilo que ele é feito para fazer, né? Enfim, isso é uma função do tamanho da entrada, tá certo? Você pode calcular, dado um algoritmo, talvez você pode tentar calcular o custo computacional dele nesse sentido. E aí, um limite no infinito nessa situação seria o seguinte, seria você entender se quando o seu conjunto de dados é muito grande, se o tempo
que esse algoritmo vai levar para processar eles é um tempo factível ou não, tá certo? Então, para quem for estudar algoritmos, esses limites, eles são importantes. Isso chama análise do comportamento assintótico de funções. E aí, eu queria lembrar vocês dessa função aqui, daquela função da nossa primeira aula, que era aquela função que eu disse que era difícil de ser calculada, tá certo? É essa função que te diz a quantidade de números primos menores ou iguais que um certo número positivo. Ela é conhecida na literatura como a função π, tá certo? Apesar da letra grega π ser o número que a gente conhece tanto, né? Ela também é o nome dessa função aqui. Então é a função que conta os números primos, a gente já falou dela antes. E veja que essa função, aqui está o gráfico dela, para x menor ou igual que 1000, que 10 a cubo, né? Tá certo? Aqui está o gráfico dela para x até 10 a sexta, né? Então aqui o que está sendo dito é que até 1 milhão tem 80 mil números primos, tá certo? E aí veja que a gente não tem uma fórmula para essa função. Essa função é uma função difícil de ser calculada, é uma função complicada. Entretanto, existe um teorema, conhecido como teorema dos números primos, que vai te falar qual que é o comportamento assintótico dessa função. Então, enfim, uma vez que existem infinitos números primos, essa função, ela explode quando o x cresce. O que significa explode? É a próxima definição, que é o que significa um limite ser infinito. Mas, existe esse teorema que vai te falar exatamente como que ela cresce, tá certo? Então aqui, no teorema dos números primos, tem um erro aqui. Eu falei, seja f a função real, e aí na sentença aqui eu coloquei π. Então, ou chama aqui de π, ou chama aqui de f. Tem que corrigir isso daqui. Mas, enfim, esse é um teorema do século XIX que te diz que, na medida que o x cresce, a quantidade de números primos se comporta assintoticamente como a função x dividido por ln de x. Tá certo? Então, eu trouxe isso como um exemplo da linguagem dos limites funcionando, efetivamente, né? Aqui a gente aprende a calcular um ou outro, tal, mas em aplicações é esse tipo de coisa que aparece, né? A linguagem dos limites te dá esse tipo de vocabulário mesmo, tá certo? Então essa é uma descoberta importante do século XIX. A gente não vai chegar nem perto de demonstrar ela aqui, não é essa a intenção, mas vejam como vocês já conseguem entender o que está sendo dito aqui, tá certo? Essa que era a minha intenção com essa fórmula. Muito bem, então vamos agora passar para os limites infinitos. É o último ingrediente que falta aqui. O que significa você dizer que o limite de uma função, quando x tende a algum ponto que está pertinho do seu domínio, digamos assim, né, dá mais infinito. Então a definição está aqui, tá vendo? Se para todo m maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que quando o x é delta próximo do p, a função fica maior do que m. Tá bem? Essa é a definição de limite ser mais infinito, né? E aí, bom, analogamente, você define o que é o limite ser menos infinito também. Você muda um pouco a definição e diz que se para todo m menor que zero existe um delta maior que zero, que quando o x é delta próximo do p, a f de x é menor que m, então o limite da função vai dar menos infinito. E aí, quer dizer, aqui a coisa se bifurca, quer dizer, a gente teria que definir um por um o que significa um limite lateral ser infinito, por exemplo. Ou o que significa o limite quando x vai para mais ou menos infinito, dá mais ou menos infinito. Então teria que vir um bocado de definições, aí uma para cada caso, que é uma coisa um pouco chata de ficar escrevendo uma por uma, né? Então eu digo assim, analogamente você pode definir os outros. As notas de aula vão fazer algumas, os livros vão fazer alguns outros, e você pode, na verdade, tentar escrever o que significa cada uma dessas expressões aqui. Tá bem? E aí, graficamente, se você tiver que o limite lateral de uma função, quando você tende a algum número real p, é mais ou menos infinito, você tem ali uma assíntota vertical. Vamos fazer um desenho para entender isso. O que são essas assíntotas verticais? Tá certo? Então, aqui está a reta y igual a p, e ela vai ser chamada de assíntota vertical quando a função f de x explodir pertinho desse p aqui, seja por um lado ou seja pelo outro, né? Então,
Eu vou fazer um desenho aqui assim, que quando x tende a p pela esquerda, a função vai para mais infinito. Isso significa o quê? Isso significa que o gráfico da função desse lado de cá, ele vai se aproximar dessa reta aqui indefinidamente, sem nunca de fato tocar nela, tá bom? Então aqui eu estou desenhando uma função que tem um limite mais infinito quando x chega perto do p pela esquerda. E vamos fazer de conta que essa função, quando você se aproxima do p pela direita, por valores maiores que p, ela dá menos infinito. Então, nesse caso, o que você conclui sobre o gráfico é que esse gráfico faz alguma coisa assim, tá certo? Ele se aproxima indefinidamente dessa reta aqui, tá bom? Então, é isso que as definições dizem se você traduz elas para as informações no gráfico, tá bom? E, bom, quais são os exemplos básicos, né, que a gente tem desses comportamentos aí? São essas mesmas funções 1 sobre x elevado a alguma coisa. Mas aí você pega perto do zero, tá certo? Pega tipo 1 sobre x quando x vai a zero, tá certo? Então você pega um número, digamos um número positivo muito próximo de zero, 10 elevado a menos 88. 1 sobre ele é 10 elevado a 88, que é um número muito grande, tá certo? E aí, então, exemplos concretos, né, são dados pelo seguinte. Eu não vou escrever a demonstração formal aqui, não, tá bem? F de x, x elevado a 1 dividido por x elevado a n, digamos, onde n é igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Um natural não nulo, né? Então, no caso para n igual a 1, a gente tem a hipérbole, né? Então está aqui um caso que é y igual a 1 sobre x, né? Esse aqui é x e aqui é y. Então esse daqui, ele vai ser limite de 1 sobre x. Se você tender ao zero pela esquerda, ele dá menos infinito, não é? Pega um número muito próximo de zero, mas negativo, né, tá bem? Quando você pega 1 sobre ele, você vai ter um número negativo com um módulo muito grande, tá certo? Um número bem negativo, digamos assim. E se você pegar pela direita, né, limite x tendendo a zero mais 1 sobre x, isso aqui vai dar mais infinito, né? Então, para o expoente n igual a 1, esse que é o comportamento. Enquanto que para um expoente par, digamos um expoente igual a 2, você vai ter uma função assim, né? Tá bem? Uma função assim. Não, pera aí, eu desenhei errado, né? Ela fica por fora aqui da... Perdão. Ela fica aqui e aqui, né? Isso, onde aqui é o 1, né? 1. Bom, a função y igual a 1 sobre x ao quadrado, por sua vez, ela tem tanto o limite pela esquerda quanto o limite pela direita, quando o x vai para zero, dando mais infinito, tá bem? Porque, bom, 1 sobre x quadrado é sempre positivo, não é verdade? Então, a gente poderia escrever a demonstração, mas não é o caso aqui, né? Estou só ilustrando. Então, quando o x vai a zero, seja pela direita ou seja pela esquerda, isso aqui vai ser igual a mais infinito, tá bom? Então, a situação é essa daí. Você tem essas retas verticais que meio que dominam, quer dizer, que separam, digamos assim, o gráfico da função, tá certo? E esse gráfico se aproxima dessas retas indefinidamente, sem nunca tocá-las, tá bem? O significado de assíntota, ele vai para esse lado aí, tá certo? De descrever esse comportamento. E bom, é claro que uma vez que você tem esses limites aqui, esses das x elevado a n, x elevado a p sobre q, enfim, vem os teoremas, né? E aí nas notas de aula, eles estão separados em vários teoremas, os teoremas de 3 até 7, nesse caso. Que eu vou fazer um sumário aqui para vocês. Então vamos com calma, né? Olha só.
O que o teorema 3 está dizendo? Então vamos lá. Ó. Você tem uma função f que quando x vai para p, dá mais infinito. E você tem uma função g que quando x vai para p, dá L. L aqui está sendo entendido como um número real, tá certo? Um número real. Então, o teorema garante que o limite da soma vai dar infinito, mais infinito. E que o limite do produto também dá mais infinito. Então, esse teorema 3, a grosso modo, o que ele está te falando é que mais infinito mais L dá mais infinito. E que mais infinito vezes L dá mais infinito também. Se o L for positivo. E se o L for negativo? Bom, se o L for negativo, o mais infinito mais L continua dando mais infinito, tá certo? Enquanto que o produto, dessa vez, dá menos infinito. É como se você tivesse, digamos assim, menos 1 vezes mais infinito, e isso dá menos infinito. Tá bom? Então, esses teoremas todos eles estão te falando coisas desse sentido. Né? O teorema 4 é muito parecido, mas é para o menos infinito. O teorema 5, ele vai te falar o seguinte, que se f vai explodindo para mais infinito, e você tem uma função g que também explode para mais infinito, então quando você soma as duas, vai continuar explodindo para mais infinito. E o produto vai explodir para mais infinito também. Agora, o que é interessante nesses teoremas é aquilo que não está sendo dito. Tá? Prestem atenção nisso. Porque aqui, ó, e se g vai para menos infinito? Então você tem uma situação em que uma função está indo para mais infinito e a outra indo para menos infinito. O produto das duas vai ir para menos infinito. O que não está sendo dito aqui é a soma. Tá certo? Então, se você tem uma função que vai para mais infinito e uma que vai para menos infinito, quando você soma as duas, não dizemos nada, tá certo? Você tem que ver caso a caso o que acontece. É uma indeterminação, tá bem? Então, grosseiramente, o que está acontecendo é que assim, que mais infinito é mais infinito. Menos infinito é menos infinito. Agora, mais infinito, menos infinito não pode dar qualquer coisa, tá certo? A gente pode escrever exemplos de funções que quando você calcula esses limites, dá o número real que a gente quiser, ou pode nem existir, ou pode dar mais infinito, ou pode dar menos infinito. Tá certo? São as indeterminações. O teorema 6 também é nesse sentido. E o teorema 7, ele fala sobre os quocientes. Tá certo? Então, gente, bom, até me perguntaram isso aqui outro dia, e esse símbolo do infinito, ele gera, né, uma curiosidade, uma certa polêmica, digamos assim. O que um dos colegas perguntou foi o seguinte, se quando a gente escreve o intervalo ilimitado, né, quando você escreve um intervalo assim, sei lá, o intervalo 1 até mais infinito, se do lado de cá, na direita, se ele é sempre aberto, ou se em algum momento aqui a gente falaria de um intervalo fechado no mais infinito. E a resposta é não. No cálculo 1, o símbolo do infinito ele não é entendido como um ponto da reta, tá certo? Ele não é um número real. Isso é por definição, tá bom? A gente trabalha com essas definições padrões de acordo com as quais o infinito não é um número real e, portanto, não é um ponto, tá certo? E ele serve no cálculo 1 apenas como um símbolo para te ajudar a escrever certas expressões, tipo esses limites que eu calculei agora há pouco, ou tipo esse intervalo aberto e ilimitado aqui, tá legal? Não quer dizer que você não possa fazer as coisas de um jeito diferente, tá certo? Então, na matemática a gente tem uma certa flexibilidade para construir as teorias e a gente poderia fazer o cálculo tratando o infinito como um ponto, como qualquer outro da reta. Mas essa não é a vertente que está em voga, digamos assim, tá certo? Os livros de cálculo, os cursos de cálculo 1 tratam o infinito separadamente. Isso é por uma questão de organização da teoria, tá certo? Porque o que é importante sobre os números é que eles obedeçam às regras algébricas que você usa para manipular eles, tá certo? E o infinito, ele gera problemas nesse sentido por conta das indeterminações, tá certo? Então vamos listar aqui quem são as indeterminações para não cair em certos erros, tá bem? Então, quem fica indeterminado aqui são os seguintes, tá certo? O 0 sobre 0, né? O 0 sobre 0 vocês já dominaram, né? Semana passada a gente falou bastante do 0 sobre 0, né? Funções que f sobre g, que f está indo para 0 e g está indo para 0. E aí você eventualmente consegue ou não, né, cancelar alguma coisa ali. Então, esse aqui a gente já viu que pode dar qualquer coisa, tá certo? Então, esse aí é a indeterminação. Outra é o mais infinito mais menos infinito. Pode ver que não está nos teoremas lá, né?
tá certo? Então esse também tem que analisar caso a caso. Não tem uma regra que vai te falar, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 1, vai dar -1. Não, pode dar qualquer coisa. Outra, aqui, é o infinito vezes 0, por exemplo. Pega uma função que vai para infinito, mais infinito, digamos, e uma função que vai para 0. Quando você multiplica as duas, o que acontece? Pensem no exemplo, x elevado a n multiplicado por 1 sobre x elevado a m. Você pode fazer isso aqui dar mais infinito, você pode fazer isso dar 1, você pode fazer isso dar qualquer número real alfa, você pode fazer esses limites darem... Então são indeterminações, tá certo? E, quer dizer, do ponto de vista teórico, é interessante você não ficar fazendo essas exceções sempre que você vai falar dos pontos da reta ou dos números reais. E é mais ou menos por causa disso que nessa teoria que a gente trabalha aqui, o infinito não entra no... Não entra como número, ele entra como uma coisa que é um ponto, não é um ponto, tá certo? Mas entendam isso, poderia ser feito diferente, é claro. A gente está trabalhando aqui dentro de um certo paradigma que é o que pegou e que é o que anda sendo aplicado nos últimos tempos. Enfim, mas é isso, não é número não é ponto não, é só um símbolo para ajudar a gente para falar certas coisas, beleza? Bom, então vamos ver agora, de fato, calcular, né, alguns limites infinitos, para ver que as técnicas continuam sendo as mesmas, tá legal? Então, eu vou me concentrar aqui nas funções racionais, tá certo? E aí, com isso, a gente vai ter dominado completamente as funções racionais do ponto de vista dos limites, beleza? Só faltava essa questão dos limites infinitos aí. Aliás, ficou faltando alguma indeterminação aqui? Bom, aqui tem alguns exemplos, né? Enfim, vamos trabalhar um pouco aqui. Então, exemplos, né? É o mesmo truque, quer ver? Então, vamos lá, vamos ver o limite de quando x vai para menos infinito da função x³ mais 3x menos 1 dividido pela função 2x² mais x mais 1. Então, de novo, é um quociente de polinômios, o grau de cima dessa vez é maior do que o grau de baixo, tá certo? É uma cúbica dividida por uma quadrática. E a intuição da coisa é a seguinte, quem manda aí no mais e no menos infinito é a potência mais alta, tá certo? Então, eu digo a vocês o seguinte, esse limite aí, ele vai dar menos infinito. Porque x³ vai para menos infinito quando x vai para menos infinito, e quem está mandando nessa história é o x³. O que isso significa? Significa que a gente faz uma continha, que é a mesma continha, né? É limite, x indo para menos infinito. Tirou para fora do parênteses, x³ 1 mais 3 sobre x² menos 1 sobre x³. E aí aqui é x² 2 sobre... Não, 2 é só o 2 mesmo, né? 2 mais 1 sobre x mais 1 sobre x². E aí é o x indo para menos infinito. Então, essa parcela vai se anular, essa aqui vai a 0, essa vai a 0, essa vai a 0. A gente tem, então, esse pedaço aqui todo indo para meio, não é? O que ficou para dentro dos parênteses, x vai para menos infinito, vai para meio. O que está para fora dos parênteses vai vir o cancelamento. É um x³ dividido por um x². Vai ficar x, o x em cima, não é? Quer dizer, cancelou esse daqui com o expoente 3 aqui. E aí eu vou usar então o que aqui? Sabendo, né? Sabendo que o limite de que x vai para menos infinito da função x, isso aqui é igual a menos infinito, essa minha expressão aqui, ela está indo para uma coisa que é entre aspas, tá certo?
Por que entre aspas? Porque uma vez que o infinito não é um número, você não multiplica ele por números, tá certo? Então isso aqui é só uma vulgaridade, digamos assim, mas é útil para acertar as contas. Então isso aqui está dando menos infinito multiplicado por meio e dá menos infinito. Graças ao teorema... Bom, eu vou ver o número do teorema. Esse aqui dá menos infinito. Naquela listinha dos teoremas das notas de aula, esse aí é o teorema 4, item 1, tá certo? Teorema 4, item 1. Vamos ver ele aqui na tela, olha só. Teorema 4, item 1. Estamos nessa situação aqui, ó. F vezes G. O limite de G é igual a L, que é o meu meio ali, né? Tá certo? E o limite de F é menos infinito. Então, o teorema 4, item 1, segunda afirmação do item 1 vai falar que vai dar menos infinito. Tá bom? Então, essa passagenzinha aqui fica entre aspas, mas o teorema garante que ela está te falando algo correto. Tá bem? Então aqui já foi uma mistura, tá vendo? Foi um limite de x indo para menos infinito que deu menos infinito. As coisas se misturam assim mesmo. E aí agora eu vou pegar uma função racional aqui e vou fazer um tratamento completo dela. Eu vou descobrir quem são as assíntotas horizontais, quem são as assíntotas verticais, e com isso eu vou ser capaz de fazer um esboço bem grosseiro do gráfico dela, que depois a gente vai poder confirmar usando o GeoGebra ali. Inclusive, isso aqui responde... Bom, isso aqui é a resposta final da pergunta da semana passada. Qual é o seu nome? Lilian. Que a Lilian fez uma pergunta que era assim: quando você tem uma função racional e você divide um polinômio pelo outro, se o resto não dá zero, como é que você analisa isso? Então, esses exemplos eles te mostram o que acontece, tá certo? As funções racionais, você sempre consegue falar o que acontece quando a variável tende para algum zero do denominador ou quando a variável tende para mais ou menos infinito. E isso cobre, inclusive, os casos em que você não tem um cancelamento escondido ali, não. Então, esse meu exemplo aqui não vai ter cancelamento escondido nenhum, e a gente vai descobrir algumas assíntotas do gráfico. Eu preparei esse daqui, vamos lá. Mais um exemplo, então. A função, eu vou escrever a fórmula dela separado, é a função x³ menos 3x² mais 8x menos 6 dividido por x² menos 3x menos 4. E vamos considerar os limites interessantes que tem para considerar aqui. Então, primeira coisa, domínio. Quem que é o domínio dessa função, né? O domínio dessa função é o conjunto dos x reais, tais que o denominador não se anula, né? Bom, então você calcula os zeros dessa função aí, né? x² menos 3x menos 4, isso aqui é igual a zero, é equivalente ao x ser igual a, bom, é menos 3, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 9 mais 16 dividido por 2, então isso aqui é equivalente ao x ser igual a, aqui é 25, então é 3 menos 5 dividido por 2, menos 1, ou então o x tem que ser 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4, tá bem? Então aqui estão os zeros do denominador, que são os pontos que não estão no domínio, né? Então o domínio da função, ele é igual a todos os números reais, menos o menos 1 e o 4. Aqui é um x, né? Ok. Então é a reta real toda com dois furinhos, né? O furinho no menos 1 e o furinho aqui no 4. Esse é o domínio da função. E a gente sabe que essa função aí, ela é contínua no seu domínio. Isso é uma função racional, isso é uma coisa que a gente já viu, não é? Então, lembrete
o lembrete é que f é contínua no seu domínio, tá bem? E isso aqui é exatamente a mesma coisa que você dizer que o limite de f de x, quando x tende a qualquer pzinho, vai ser igual a f de p. Isso aqui vai ser então para todo p diferente desses dois aí, do menos 1 e do 4. Então, se o limite for para qualquer número que não seja esses dois, é só substituir o valor. Ponto. Né? Não tem o que pensar, não tem o que fazer. Agora, a gente tem que fazer um pequeno teste aqui para descobrir se não tem nenhum cancelamento escondido nessa função. Quer dizer, será que você não pode fatorar alguma dessas duas raízes do polinômio de cima e aí cancelar ela? Bom, vamos ver. Então a gente faz o teste. Vamos chamar f aqui de p sobre q, px sobre qx, e vou calcular p nas duas raízes. Então eu vou fazer p de menos 1. P de menos 1 é menos 1 cubo, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 8 vezes menos 1, menos 6. E isso aqui dá menos 1, menos 3, menos 8, menos 6. Então a gente tem menos 4 com menos 8, dá menos 12, com menos 6 dá menos 18, né? Então não é zero. Mas vai ser importante conhecer esse valor, porque eu preciso do sinal dele para fazer as contas que eu vou fazer a seguir. Tá bom? Bom, então esse aí está dando menos 8. E vamos ver a outra, vai que a outra não dá um cancelamento, né? P4. P4 é 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4 menos 6. E esse aqui está dando quanto? Bom, 4 ao cubo é 64, né? Menos 3 vezes 16, 48. 32 menos 6. Então, a gente tem aqui um 64 com um 32, dando um 96. E você tem que subtrair esse 54 aqui. Isso aqui, então, dá 42, né? 42. 42 são diferentes de zero também, né? Ou seja, os polinômios p e q, eles não têm raízes comuns nesse caso. Isso significa que o p não vai ser escrito do tipo x mais 1 vezes alguma coisa, tá certo? Vai ter o resto. Se você fizer a divisão do polinômio p por x mais 1 ou por x menos 4, vai ter aquele resto lá, tá certo? Então não tem um cancelamento escondido tipo tinha na semana passada, não. E, portanto, a gente vai avaliar esses limites aqui com as técnicas da aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou analisar aqui o limite de quando x tende a menos 1, primeiro, pela esquerda, de f de x. Vamos ver o que acontece quando eu estou chegando perto desse ponto que não está no domínio, pelo lado esquerdo, valores menores do que menos 1. Muito bem. Então, nesse caso aqui, fica assim, né? Isso aqui. A função de cima, eu vou até reescrever, vai. Igual o limite de x indo para menos 1 pela esquerda do x cubo menos 3x ao quadrado mais 8x mais 6, não, menos 6, dividido pelo x quadrado menos 3x menos 4. Aí vem as observações, né? Veja bem, o polinômio de cima é contínuo em toda a reta real, né? Então, o limite de quando x tende a menos 1 pela esquerda de p de x é igual a p de menos 1 por continuidade, e p de menos 1 está calculado aqui, dá menos 18. Enquanto que o limite de x tendendo a menos 1
por valores menores que menos 1 do Q de x é também o Q de menos 1, que é igual a zero. Tá bem? Então essa expressão aqui é uma expressão da forma menos 18 dividido por zero. E aí é que entra a importância do sinal de Q, tá certo? Quer dizer, para você poder descobrir, então, entre aspas, o quanto que é o menos 18 sobre zero, tá certo? O que é indeterminação é zero sobre zero. Um número diferente de zero dividido por zero, a gente consegue atribuir um significado a isso, pensando em limites. Então, isso daqui tem que passar pela análise de sinal, tá certo? Análise de sinal de Q de x. Mas, bom, Q de x é uma quadrática e a gente sabe tudo sobre elas, né? Tá bem, então, eu vou logo fazer aqui o sinal de Q de x. Né? A gente tem como pontos importantes o menos 1 e o 4. E o gráfico da função é o quê? Uma parábola de boca para cima que se anula nesses dois pontos. Então, bom, o gráfico é uma coisa assim, né? Ou seja, o Q de x, ela é positiva antes do menos 1, negativa entre o menos 1 e 4, e positiva a partir do 4. Ou seja, a função Q de x, ela vai a zero quando x vai para menos 1, só que quando x vai a menos 1 pela esquerda, ela vai a zero por valores maiores do que zero. E tem uma notação para isso. A notação que a gente usa para isso é a seguinte, é que o limite de Q de x, quando x vai para menos 1 pela esquerda, é igual a zero, mas a gente bota um maisinho aqui, para indicar que vai a zero, mas vai a zero por valores maiores do que zero. Então, nessa indeterminação aqui, o que eu tenho é, bom, um número negativo, menos 18, dividido por alguma coisa que está indo para zero, mas está indo para zero por valores positivos. E, portanto, o limite do quociente, ele vai dar quanto? Portanto, o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela esquerda, vai dar menos infinito. Vai dar menos infinito. É isso, uma coisa que vai para menos 18 dividido por uma coisa que vai a zero por valores maiores do que zero. Então, esse negócio do zero mais significa que ele não vai trocar o sinal, tá certo? Esse sinal negativo aqui de cima. E aí eu descubro, então, que esse aqui dá menos infinito. E do mesmo jeito, se você for para menos 1 por valores maiores que menos 1 pela direita, o Q vai a zero por valores menores do que zero. Então, né, pensando desse mesmo jeito aí, a gente descobre o seguinte, né? Que o limite de quando x vai para menos 1 por valores maiores que menos 1 da função f é uma coisa, digamos assim, entre aspas, né? Menos 18 dividido por zero menos. E esse daqui vai dar mais infinito. É assim que a gente opera com essas coisas. Então tem que ficar atento aqui não só que o denominador vai dar zero, tá certo? Mas se ele vai ir para zero por cima ou por baixo. Porque isso vai te dizer se você vai ter que trocar o sinal do numerador ou não, tá bom? Então esse aí é dá um pouco mais de trabalho, né? E que mais? Ah, sim, aí a gente já vem aqui e já descobre que quando o x vai para o, qual que é o outro? 4, né? 4 por valores negativos de f de x, vai dar quanto? Bom, no 4, o numerador é esse 42 aqui, e a função q vai a zero, mas vai a zero por valores negativos, por valores menores que zero. Então, isso daqui vai ser um 42 dividido por um zero menos, entre aspas, né? Tá bom? E isso aqui é menos infinito. Não é? Então é uma análise de sinal, né?
Você vê, você vai ficar em valor absoluto muito grande, mas com sinal negativo, porque o de cima é positivo e o de baixo é negativo. E, para completar essa análise em volta do 4, a gente escreve aqui o limite de quando x vai a 4 por cima, pela direita, vai ser então o 42 dividido por 0 mais, e isso aqui é mais infinito. Então eu estou usando aqui aqueles teoremas lá de, né, até o teorema 7, tá certo? Que te falam como que você faz multiplicações de funções quando uma está indo para mais infinito ou menos infinito e a outra está indo para algum número, tá certo? O L aqui seria o 42 e a gente teria essa função aqui de baixo indo para 0, 1 sobre ela vai para mais infinito, então. Bom, e para concluir, só que eu preciso analisar mais aqui são os limites no infinito, né? Então eu já analisei os limites em volta dos pontos que estão fora do domínio e agora eu vou analisar os pontos lá longe, né? Só que esse aí a gente fez no começo, mais para o começo da aula, né? Quando o x vai para mais infinito de f de x, o que vocês me dizem aqui? Eu tenho uma cúbica em cima, uma quadrática embaixo. Quem ganha é a cúbica, mais infinito. Mas é claro que você verifica isso, abrindo a conta, separando 1 sobre isso, aqui vai para 0, reproduz aquilo tudo. Então, vimos, né? Vimos em outro exemplo, mas é a mesma coisa. Enquanto que para menos infinito, vai dar menos infinito, porque é a cúbica que ganha e a cúbica no menos infinito vale menos infinito, o expoente 3, né? Tá bom? Então, essa é a análise completa do comportamento dessa função em volta dos pontos que não estão no domínio e também nos pontos mais ou menos infinitos. E com isso eu consigo fazer uma espécie de caricatura aqui do gráfico da função, né? O gráfico. Então, veja só, o que organiza esse gráfico aí? Essas assíntotas, né? Então, eu tenho uma assíntota vertical no menos 1, porque a gente viu que a função explode em volta do menos 1. Eu tenho outra assíntota vertical em torno no 4, né? Então eu tenho essas assíntotas verticais, aqui x igual a 4 e x igual a menos 1. E assíntotas horizontais? Bom, não tem, né? Porque a assíntota horizontal é quando o limite no mais ou menos infinito dá um número real. E nesse caso, no mais ou menos infinito, o limite deu mais e menos infinito. Então não tem assíntota horizontal, tem só as assíntotas verticais. Mas o que eu sei aqui? Então vamos lá, essa aqui, essa última. X indo para menos infinito, f de x menos infinito. Então, o gráfico, ele vem lá de baixo. Ele vem de alguma coisa assim, esse é um pedaço do gráfico, né? Ele vem lá de baixo. E aí acontece alguma coisa que quando chega perto do menos 1, ele volta lá para baixo. Por quê? Porque o limite de quando você vai para menos 1 pela esquerda é menos infinito. Então esse gráfico aí, a gente não sabe muito bem o que acontece, né? Tem uma zona aqui que é desconhecida, mas a gente sabe que aqui ele vai descer para essa assíntota aqui, tá certo? E que aí, quando ele volta lá de cima, né? Porque o limite para menos 1 pela direita é mais infinito, então esse gráfico vem lá de cima. Agora chegando perto do 4. Do 4 pela esquerda, menos infinito. Então o gráfico da função, aqui também tem essa zona que a gente ainda não sabe dizer o que acontece, mas ele vem para baixo, né? Agora quando ele volta lá de cima, e no mais infinito, vai para cima de vez, né? Então, aqui. Então, essa é a consequência gráfica da minha análise de limites, tá bem? Então, para descobrir o que acontece nesses miolos, a gente vai aprender usando derivada. Mas assim, por enquanto a gente pode confirmar isso aí, escrevendo a função aqui. Vamos ver. Então, como é que é? Embaixo eu tenho x menos 3
x menos 4, vou colocar os expoentes, né? x² menos 3x menos 4, né? Enquanto que em cima era essa cúbica aí, né? Essa x³ menos 3x² mais 8x menos 6. Tem que colocar os expoentes, né? x³ 3x², opa, 3x² mais 8x menos 3. Bom, tem uma questão do zoom pelo jeito, né? Vamos ver aqui. Ah, ele é o vermelho, hein? Vamos apagar o outro para não se confundir. Pronto. Ele é o vermelho. Agora tem alguma coisa estranha. Aqui, agora vai dar certo. Ó. Tem que olhar de longe, hein, gente? Ó, porque são limites assim, indo lá para menos infinito, lá para mais infinito. Então deu certo, né? Como eu prometi, né? O gráfico veio lá de baixo. De repente ele mudou de ideia e voltou lá para baixo. Essa assíntota vertical aqui é a assíntota x igual a menos 1. Né? Se você der um zoom aqui, você vê que a gente já fez essa brincadeira de aproximar outras vezes, né? Vou deixar subentendido. E aí a gente tem a outra assíntota vertical aqui, que é a assíntota x igual a 4, né? Ó, tá vendo aqui? Ó? Pronto. Se você aproximar aqui, você vai ver. Então, a minha perspectiva, quer dizer, parece que está tudo certo, né? Veio de baixo, voltou para baixo, volta de cima, vai para baixo, depois vem de cima e sobe de vez. É isso mesmo. Então, é isso que o gráfico do GeoGebra está confirmando aqui, sem assíntotas horizontais, né? Tá bom? Sem nenhuma assíntota horizontal. E aí eu espero com isso ter convencido vocês de que os limites das funções racionais são uma coisa assim, factível, tá certo? Que com essas técnicas padrão você consegue analisar aí em torno dos pontos que estão fora do domínio, no mais infinito, no menos infinito e por aí vai, tá bom? Vocês vão poder praticar isso nos exercícios, claro. E é isso, gente. Então, para a aula que vem, eu quero dar mais alguns exemplos de limites infinitos, tá legal? A gente vai trabalhar um pouco mais com isso. E a gente vai poder falar dessa fórmula belíssima aqui, que é uma expressão do número e. O número e como um limite, um pouco esquisito, em que você está fazendo um expoente para mais infinito. Então esse é o assunto da aula que vem. E por hoje já deu. Obrigado, até logo.